Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, aqui na nossa querida casa, o Paz e Amor. Sejam também bem-vindos todos que nos acompanham pelas mídias digitais. Então, antes de iniciarmos, com a palestra dessa noite, nós aqui trazemos algumas informações de eventos, o que a casa costuma realizar, e também os nossos pedidos, porque nós temos uma atividade contínua perante a assistência social, as famílias que são cadastradas, e aqui vem buscar as cestas básicas. Então, a nossa casa ela tem ao mês uma entrega de aproximadamente 400 cestas básicas. E para a composição dessas cestas, nós necessitamos de ajuda. Então, essa ajuda ela pode ser por um item da cesta. Então, quando vocês entram aqui no Paz e Amor, logo ali do lado direito tem um cartaz com os alimentos que estão faltando, e às vezes está faltando mais óleo ou sal, então varia um pouquinho isso. Então, quem puder contribuir, e quem não puder, com um gênero assim material, que faça uma oração por nós. Nós seremos muito gratos. E também, aos finais de semana, para complementar com a renda, com as despesas da casa, as despesas de água, luz, nós aqui temos pratos, pratos doces ou salgados, que nós oferecemos, então vocês podem reservar na livraria. E para essa semana, esse final de semana, nós temos fogaça. A fogaça de pizza, de calabresa. Então, as reservas são feitas na nossa livraria, pelo telefone 22959349. Nós também temos uma iniciativa de contribuição com kits de higiene pessoal para as crianças da assistência social. Então, escova de dente, pasta, itens de higiene, para compor os kits que nós oferecemos a essas crianças, ok? Também temos aqui o Bazar da Solidariedade, Paz e Amor, que está aqui na Rua Tijuco Preto, bem próximo, número 204. Lá, o telefone de lá, 2296-8080. Então, é durante toda a semana, das 9 às 5 da tarde, de sábado às 9 às 13, tá? É de um pouco tempo que nós temos esse bazar. Então, os nossos recadinhos. Hoje nós temos a alegria para a nossa palestra, vamos estar bem atentos ao nosso querido Cláudio, ele vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, Então, nós vamos iniciando com a nossa preparação, e eu aqui vou trazer o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus, o Espírito da Verdade. E do livro de mensagens, Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito do irmão José. Consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Diste debaixo de terrível obsessão.
Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te, o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons, e não te inclinarás à influência dos maus. E assim, elevando os nossos pensamentos por essas mensagens tão edificantes, nós vamos acerenando a nossa mente, acalmando o nosso coração, nos ligando assim ao Mestre Jesus. Mestre querido, nos envolva em sua luz, que essa luz nos alcance, iluminando a nossa mente, aquecendo a nossa alma, que seus ensinamentos nos dirijam todos os dias, e que assim nós também contamos com a espiritualidade benfeitora, esses amigos espirituais, pedindo a eles que nos amparem, nos orientem, nos inspirem. Vamos assim nos colocando bem receptivo a cada mensagem, a cada palavra que o Cláudio faz trazer para nós, envolvendo ele numa vibração bem amorosa, que possamos assim sair daqui melhores do que aqui chegamos, absorvendo todos os ensinamentos, todas as benesses desse ambiente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê sua paz. E, neste momento, oriente nossas palavras. Falar do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro que Kardec escreveu, eu preciso antes falar dos outros dois anteriores. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos, que veio a lume em 1857, e o Livro dos Médiuns em 1861. Passado esse tempo, Kardec mexeu em várias coisas que estavam nos livros, ele sentiu necessidade de falar alguma coisa da parte moral da religiosidade, porque ele foi perceber que aquilo que os espíritos traziam de sentido moral era muito parecido com o que Jesus pregava, que estava nos seus evangelhos, nos 4 evangelhos canônicos. E aí ele resolveu escrever sobre o assunto. Para isso, como ele já tinha tido um problema cardíaco, o seu médico, Dr. Demer, pediu para que ele fosse num balneário de Saint-Adresse, ali na Normandia, para ele passar um tempo ali descansando, para que não forçar o seu coração. E ele assim o fez. A Amélie, sua esposa, ficou em Paris e ele foi para Santo Andrés. Mas quem disse que trabalhador espírita fica quieto? Não fica. E ele ficou lá bolando como é que ele ia fazer isso, como é que ele ia fazer esse evangelho, não sei o quê. Ele vinha as inspirações, as ideias para fazer, mas ele não tinha muito conteúdo com isso. Ele já não tinha mais contato com os espíritos, porque ele estava lá sozinho. Então ele não sabia exatamente como fazer aquilo. Depois de um tempo, lá em Santo Andrés mesmo, ele chegou à conclusão e aí resolveu estudar e fazer o livro, o Evangelho. Só que aí ele não sabia que nome colocava. Como ele ouviu falar que aquele evangelho lá não era diferente do evangelho dos evangelistas, não era muito diferente, era apenas uma explicação,
ele resolveu colocar com o nome Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente ouve aqui no Brasil falar em imitação, dá a impressão que é uma coisa assim banal. Como imitação? Imitação parece que é uma coisa de nada. Acontece que em francês, imitação significa cumprir aquilo que está escrito, colocar em prática aquilo que está escrito. Mas o seu editor não gostou muito. Ele editou o livro porque era a obrigação dele, ele tinha se comprometido com Kardec a editar, editou como imitação, mas, assim, ele achava que o título não ia pegar bem, principalmente se fosse para outros países, porque em outros países, em outras línguas, imitação parecia pejorativo demais. E aí ele começou a forçar Kardec a mudar o nome. Esse livro Imitação foi em 1864 que foi lançado. Porém, ele não queria mudar. Ele achava que imitação era o correto, porque já tinha outros lugares com o nome imitação. Mas vou fazer aqui agora um parêntese. De 2018 para cá, descobriram numa livraria, na livraria Le Marie, que não tem nada a ver com Le Marie, o Le Marie, da época de Kardec, já não era mais dono dessa livraria, tinha ali alguns guardados de Kardec, uns manuscritos que ninguém sabia, só agora em 2018 que veio a lume. E alguns desses livros foram parar no Rio de Janeiro com Canuto de Abril, outros foram parar em outras pessoas, outros foi parar na FEAL. E aí eles estavam tentando ver o que estava escrito naquelas cartas, naqueles escritos. Foi achado mais de 1000 folhas escritas de Kardec, que ele anotava tudo. Só para vocês terem uma ideia, está aqui a letra de Kardec. O pessoal está com uma dificuldade de entender essas letras, ainda mais em francês. Está com muita dificuldade de entender. Mas o que diz aqui nesse manuscrito, aqui, nessa coisa, está aqui na folha 217. Conseguiram traduzir, está mais ou menos isso. É uma comunicação com o senhor Demer, tinha sido médico dele, já tinha até desencarnado. E aí ele pediu para o senhor Demer o que ele ia fazer. Aí, já desencarnado, já tinha voltado para Paris. Num dos trabalhos mediúnicos, ele invocou o Dr. Demer para pedir uma informação, para dar uma opinião, porque o Didier queria que trocasse o nome de imitação, porque ele não achava certo. E aí pediu para o Dr. Demer o que ele achava, que nome ele poderia colocar. Aí ele falou assim, não sei, mas já tem imitação de Jesus Cristo, já tem imitação da Virgem. Parece escrito, gozado, né? São livros católicos, são esses daqui. Então já existia imitação, era uma coisa normal para a época. Hoje a gente não consegue admitir, mas naquela época era assim, imitação. E ele não concordava, mas ele precisava mudar. E aí ele foi consultar o Dr. Demer como um espírito. E aí o Dr. Demer falou que assim, olha, podia então mudar para estudo moral do Evangelho do ponto de vista do Espiritismo. O nome grande, né? E ele não concordou com isso. Não, estudo moral do Evangelho do ponto de vista do Espiritismo. Ele, como já tinha vários momentos em que ele consultava o Espírito de Verdade, no qual até foi lido agora mesmo, ele falou, doutor Demer, eu queria falar então com o Espírito da Verdade, qual era a opinião que ele tem, de que nome vai dar. E o Espírito da Verdade, ele falou assim, então você pergunta para ele, porque ele está aqui do lado, pode perguntar para ele.
E aí ele, apelando ao Espírito da Verdade, perguntou qual nome que ele poderia sugerir, e ele sugeriu a moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não concordou, nem com o Espírito da Verdade. Ele não concordou. Então ele preferiu colocar o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí saiu, no ano seguinte, em 1865, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele colocou lá, dizendo que eram as explicações das máximas morais do Cristo. Então, de qualquer forma, ele deu uma ajeitada para colocar como se fosse a moral do Cristo. E por que que isso aconteceu? Lógico que vocês estão vendo ali a folha de rosto da época, justamente o de 1865, em francês, e o atual, que é de agora, o do Evangelho segundo o Espiritismo. Afinal de contas, o que tem esse Evangelho de diferente? Eu não vou ficar falando o que foi falado durante toda a semana aqui, só falar um monte de coisa aqui a respeito do livro, e eu quero é só deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para vocês comprarem esse livro, que é um livro de cabeceira, é um livro para a gente ver todos os dias, e mais 6 meses após a morte. A gente pode, logo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está ali dizendo que pode dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias em todas as religiões. Sempre se confunde, não sabe será que aconteceu isso, será que não aconteceu? Não, mas historicamente não tem assim, historicamente é diferente. O Jesus que aparece em outro lugar fala outra coisa. Então fica naquele bate-papo. É por isso que temos tantas religiões por aí, porque não se encontram nisso. Porém, uma só dessas partes, que é o ensinamento moral, todos são unânimes. Então, Kardec viu por bem escrever somente sobre a parte moral. Para vocês terem uma ideia, só para dar um exemplo muito prático, sobre os atos comuns da vida do Cristo. Se nós pegarmos, por exemplo, em Mateus, capítulo 5, lá diz assim: e Jesus, subindo a montanha, falou as bem-aventuranças. Em Lucas, capítulo 6, ele diz assim: e Jesus, descendo a montanha, falou as bem-aventuranças. Afinal, Jesus estava subindo ou estava descendo? São coisas que são díspares, mas que não interessa. Para nós, na prática, não interessa se ele estava subindo ou estava descendo. O que importava para nós são as bem-aventuranças, que é justamente a parte moral de que Jesus falou. É por isso que Kardec se preocupou somente com a parte moral daquilo que Jesus trouxe, para a gente entender melhor. E é isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não esperem encontrar no Evangelho a parte histórica. Tem algumas coisas históricas, mas coisas que não dá margem para dúvida. A gente encontra lá 28 capítulos com os mais diversos assuntos, mas todos relacionados à moral do Cristo. Mostra ali as passagens que estão nos 4 evangelhos e como os Espíritos nos explicam sobre aquilo. E aí a gente fica querendo entender, então para que eu preciso do Evangelho, meu Deus do céu? Mas Jesus já não falou, então já tem os 4 evangelhos, já tem os evangelistas, eu tenho a Bíblia, que aliás espírita não gosta de ler Bíblia, não sei porquê, parece que tem uma aversão de ler Bíblia, e a Bíblia, como um livro histórico, lógico, deixa muito a desejar, mas é bom a gente ver que aquilo que nós pregamos no Espiritismo
não é diferente do que está lá, com exceção de uma outra interpretação. A gente vê que foi de lá que foi tirado. O Evangelho segundo o Espiritismo foi tirado de lá também. Bom, e afinal de contas, e o que esses 28 capítulos têm de diferente? Na realidade, são os 27, porque o 28, que é a coletânea de preces espíritas, não era propriamente para seguir a regra, para ficar rezando, como a gente fazia em outras religiões, que fica repetindo palavras. É apenas uma, vamos dizer assim, uma opinião de como a gente vai fazer uma oração, caso a gente não lembre, não saiba, não tem vergonha de como fazer. Ali mostra vários tipos de preces, como você vai fazer para você, para outrem, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que desencarnaram. É essa a ideia que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, a máxima moral que está no Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer para nós explicações que Jesus falava muito de perdão. A vida toda, ele demonstrou como é que faz, como é que você perdoa. Jesus falava muito de perdão, o tempo todo. Tanto que a última frase que ele falou, até desencarnar, estava na cruz, foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus demonstrava a importância do perdão para que a gente pudesse sobreviver à vida do corpo e sobreviver ao desencarne e aportar no mundo espiritual numa melhor condição. E que diferença tem ao que Jesus nos trouxe com o que o Evangelho e o Espiritismo nos traz? É que os dois falam as mesmas coisas. As frases são as mesmas. A única diferença é que o Espiritismo nos traz o porquê, as consequências do porquê eu tenho que perdoar alguém. Porque fazer perdão, Jesus cansou de falar perdão, perdão, perdão. Aí eu posso falar assim: mas eu não vou perdoar meus inimigos, eu não consigo. Eu tenho raiva dele, eu não consigo, dessa vez eu não vou. Eu canso de ouvir espírita falar assim: não, vou deixar para a próxima encarnação. Vou deixar para a próxima. E a gente vai deixando para a próxima, vai deixando para a próxima. E o Espiritismo vem trazer para nós 6 consequências de por que a gente deve perdoar o nosso inimigo, entre aspas. O primeiro deles: se você não perdoa, você corre o risco de adoecer o corpo físico. Porque a ciência já tem nos demonstrado que a mágoa, a raiva, a ira, faz com que a gente remoa isso por dentro e você adoece fisicamente. Essa é uma das consequências que a gente tem que pensar do por que eu tenho que perdoar o meu inimigo. Segunda consequência: se eu não perdoo o meu inimigo, eu vou ter um problema, que vou ficar uma pessoa amarga. Vocês já pararam para pensar na pessoa que só fala de coisa de inimigo, só fala da coisa má, só fala o mal daquela pessoa, vive pensando em revidar aquilo que foi feito contra aquela pessoa? A pessoa é tão amarga. Quantas vezes a gente fala assim: eu não aguento mais a mamãe, só fala mal do papai, do que ele fez, do que ele deixou de fazer. A vida continua, é uma pessoa amarga, eu não quero nem conviver mais com ela, e você acaba ficando sozinho. Terceira consequência: você vive só do passado. Todo dia você pensa e lembra daquilo que te fizeram, e você não vive o presente. Você não vivendo o presente, você não vai viver o futuro. Então, quando eu estou vendo o Evangelho, eu consigo deixar o passado para trás, eu tenho que me desatrelar do passado. As folhas que tem no Evangelho faz com que eu
me desprenda do inimigo, me desprenda das pessoas, daquilo que me fazem mal. Porque se eu assim não fizer, eu vou começar a ter companhias espirituais que vão se atrelar a mim e vão tentar me incentivar cada vez mais a não gostar das pessoas, a não querer contato com o ser humano, achar que bicho é melhor do que gente. Quantas vezes já nos ouvimos isso? Eu prefiro os animais, que os animais estão sempre... Lógico, alguém tem que dar comida para eles, então eles gostam da gente. Mas nós temos que conviver com o ser humano. Então, para isso, eu preciso perdoar o meu inimigo. Porque se eu não faço isso, eu ganho obsessores. Quinta consequência se eu não perdoar o meu inimigo. Nós somos reencarnacionistas. E se eu não perdoo o meu inimigo, sabe o que pode acontecer? Numa próxima encarnação eu vou renascer exatamente no seio familiar daquele meu inimigo. Vou parecer alguém fora do ninho, né? Porque eles estão afinizados uns com os outros e eu estou de fora. Não me sinto bem, não me agrada, aquela pessoa que está sempre brigando com a família porque não sabe o que está acontecendo, não me adapto ao meu pai, não me adapto à minha mãe, não me adapto com os irmãos. E a pior das consequências, a sexta consequência, eu posso ter que reencarnar, não mais, continuo reencarnando na minha família, mas o meu inimigo vai reencarnar na minha família, como meu filho, como minha esposa, como meu pai, como minha mãe. E aí eu vou ter no meu seio familiar, eu, com ele naquele local. Ou eu reencarnar na família dele. Já imaginaram eu ter que reencarnar na família dele? Eu vou me sentir completamente fora, não vou me adaptar com aquilo que está acontecendo lá. É para isso, são essas explicações que Jesus não teve tempo de trazer, mas o Espiritismo trouxe a moral cristã para os dias de hoje, para que a gente possa saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e por que é melhor eu fazer isso enquanto eu estou a caminho. Porque muitas vezes a gente angaria inimigos, às vezes sem perceber, mas temos que ficar de olho, porque quando eu angario um inimigo, mesmo que seja sem perceber, ele vai estar vibrando negativamente por mim. E aí depois eu vou me queixar, como a gente costuma dizer, eu vou me queixar com o bispo, porque não tenho quem me queixar, fui eu que não prestei atenção, fui eu que levantei os bullings da vida, fui eu que levantei a coisa contra o meu inimigo, não percebi, porque parece que eu nem dou bola para ele. Então temos que prestar atenção com o que eu falo, principalmente o que eu faço, para com qualquer pessoa. Porque hoje ele pode ser meu amigo, mas amanhã eu tenho que ser amigo dele. Se ele não me perdoa, problema dele. Se eu não perdoo, o problema é meu. Kardec deixou claro na pergunta 886 no Livro dos Espíritos, o que é a caridade conforme Jesus o entendia. E é benevolência para com todos, indulgência para com os equívocos alheios e perdão das ofensas. Se fizermos essas três coisas, nós vamos ter um lugar garantido, num lugar muito melhor do que estamos tendo aqui agora. Obrigado e boa noite a todos. Já falei para o Cláudio que quando eu crescer eu quero ser que nem ele. Vamos agradecendo ao Cláudio por todos esses ensinamentos que ele nos trouxe.
e que Ele possa sempre estar aqui conosco, trazendo mais ensinamentos para aplicarmos no nosso dia a dia. Agora vamos passando para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. E vamos trazendo em nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus e todos os seus prepostos. E juntos com eles, em um só pensamento, um só coração, vamos saindo numa caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta Terra, levando para todos os continentes, países, estados, paz, harmonia, fraternidade, amor e união. Vamos pedindo por todos aqueles países que neste momento estão em guerra, que tenham paz, que seus governantes possam ter responsabilidade para cuidar da sua população, que chegue nesses locais paz, amor, harmonia. Vamos agora passando por todos os hospitais. Vamos deixando uma palavra amiga, vamos deixando nossas energias de cura. E que lá as pessoas que estejam nesse momento tenham a esperança de dias melhores, de cura. Vamos pedindo por todos aqueles que trabalham nesses locais, não importa seu cargo, que eles continuem nesse trabalho de auxílio ao próximo, com muito amor. Vamos pedindo por todos aqueles nesse momento que estejam em situação de rua, que mãos amigas possam levar a essas pessoas um copo com água limpa, um prato com comida, agasalhos, cobertores, e que elas tenham perseverança e força para seguir em frente em busca de dias melhores. Vamos pedindo por todos aqueles neste momento estejam nas viciações do álcool, da droga lícita, dos jogos, que eles possam dar um basta, dizer para eles mesmos: chega, não quero mais esta vida. E que mãos amigas possam auxiliá-los a sair desses vícios. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em busca de um emprego, de uma recolocação profissional. Que essas pessoas tenham fé, esperança e a certeza que dias melhores estarão por vir. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, esse nosso belo recanto que nos acolhe, nos auxilia, que continue sempre nesse trabalho firme, forte e valoroso de amor ao próximo. Vamos pedindo pela nossa casa, o Caspage, lá em Guaianazes, que auxiliam as famílias carentes, que eles possam continuar com esse trabalho social, levando alimento espiritual e alimento material para essas pessoas.
Vamos pedindo pela nossa comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos, que aqueles meninos que estejam lá possam ter força de continuar o seu tratamento, que eles busquem dias melhores, que eles possam sair dessa viciação, desse mal que tanto assola as famílias. E vamos pedindo especialmente por nossos coordenadores, o Mauro e o João, que eles continuem fazendo esse trabalho com esses meninos, com muita responsabilidade, equilíbrio e de auxílio a eles que tanto necessitam. E onde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento existe alguém precisando de uma energia de amor, de cura, de equilíbrio, de paz, que seja levada a essas pessoas, essas nossas energias. E agora, o médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade para transmitir o passe. Continuem com os olhos fechados, tranquilos, que o médium nem irá tocar fisicamente. Uma luz branca desce do alto e penetra no topo da nossa cabeça. Essa luz vai adentrando, vai descendo, passando pela nossa testa, limpando todos os nossos pensamentos deletérios, formas pensamentos negativos, e trazendo pensamentos de amor, do bem, que irão nos auxiliar. Essa luz continua descendo e chega na altura da nossa garganta, nosso órgão da fala. Que cada vez mais possamos proferir palavras de amor, do bem, de fraternidade, palavras para auxiliar as pessoas. Essa luz desce mais um pouco e chega na altura do nosso coração. De lá, neste momento, são retirados os nossos sentimentos de raiva, de tristeza, mágoa, de rancor. E é colocado dentro do nosso coração cada vez mais amor, amor e amor. Essa luz continua descendo, chega na altura do nosso abdômen. E lá todos os órgãos serão feitos uma asepsia profunda, tirando todos os miasmas, todas as energias deletérias que possam estar neste local, reequilibrando o nosso fígado, estômago, intestinos, baço, pâncreas, rins suprarrenal. Essa luz vai descendo, vai passando pelas nossas pernas, pela planta dos nossos pés, vai subindo pela parte traseira das nossas pernas e vai chegando na altura da nossa coluna vertebral, onde vértebra a vértebra neste momento estão sendo reenergizadas, realinhadas. Essa luz sobe e fecha como uma cúpula de proteção no topo da nossa cabeça. Esta cúpula irá permanecer conosco durante toda a semana, até o próximo tratamento.
E se em algum momento sairmos da nossa serenidade durante a semana, lembre deste momento do passe para nos reequilibrarmos novamente. Agora vamos pedindo pelas equipes especializadas na fluidificação de nossas águas. Mesmo que você não trouxe seu vasilhame com água, mentalize-o. E nele serão depositados todos os medicamentos necessários para cada um de nós, para que possamos nos reequilibrar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Que tomemos este líquido, essa água, sempre precedidos da leitura do Evangelho, de uma prece, e lembrarmos que se estamos tomando medicamentos pelos médicos, prescritos pelos médicos da terra, que não deixemos de tomar, tomemos juntamente com essa água. E assim, agradecidos que estamos por todos esses ensinamentos que aqui tivemos, pelas palavras do Cláudio, pelo nosso passe, por todas essas energias benéficas que os amigos espirituais, juntamente com Jesus, nos trouxeram. Vamos em um só pensamento, em um só coração, fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. A luz. Hoje, como é a nossa primeira semana, sexta-feira do mês, nós sempre sorteamos o livro do mês, que esse mês é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem alguém que faz aniversário hoje aqui? Faz amanhã ou fez essa semana? Não? Ela. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.